Fala pessoal, bora começar aqui mais um giro de notícias. Antes do vídeo vou pedir apenas pra você deixar o seu like, muita atenção, clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui meu trabalho, é rapidinho e não custa nada. Clique no like e na sequência pode aparecer pra alguns o botão escrito Hypar. Se apareceu Hypar, clica que você fortalece mais ainda e principalmente se inscreva aqui no canal pra acompanhar tudo que rola no mundo do UFC. Deixa o like, deixa o Hypar, se inscreva, bora pra mais um giro MMA. E já falando aqui pessoal, fiquei alguns dias aí sem postar nada, tava dando uma descansada, mas já estamos de volta a todo vapor aqui. E já vamos começar com a primeira notícia falando de Jon Jones e Alex Poatan, né? Mais do Jon Jones. Ele revelou mais informações sobre a negociação da luta na Casa Branca. E parece que aquele rumor dos 15 milhões de dólares era verdade. Abre aspas para a fala do Jon Jones. Eu estava pronto, disposto e fisicamente capaz de entrar. Eu estava disposto a aceitar substancialmente menos do que o Aspinall pediu. Mas eles não cederam. Não cederam $1 acima de 15 milhões. Senti que a nossa luta valia mais. Fecha aspas, declarou Jon Jones. E aí, pessoal, essa declaração deixou a comunidade dividida. Tem gente apoiando o Jon Jones, falando que ele realmente merecia mais dinheiro para fazer essa super luta, enquanto outras pessoas estão falando aí que o valor já estava bom e que o Jon Jones não quis lutar porque estava com medo. Medo de perder. E a minha opinião, eu vou dar minha opinião para vocês aqui. Eu acho que o Jon Jones realmente merecia mais dinheiro. A última luta, na Casa Branca, tudo que ele já fez no UFC, toda a história. Tá na hora do UFC soltar um pagamento maior. Não ia fazer diferença pro UFC pagar 15 ou pagar 30. O próprio Dana White, né, tá investindo lá no Zuffa Boxing, tá fazendo esse investimento, contratou um boxeador agora por 16 milhões de dólares, um cara que ninguém conhece. Agora a maior luta da história, com o Poatan na Casa Branca, não querer dar mais 15 milhões, na minha opinião, o UFC poderia ter pagado e não ia fazer muita diferença não. Enquanto tem outras pessoas já achando aí que 15 milhões estava bom, eu também acho isso. Que se o Jon Jones realmente quisesse lutar, depois de todo aquele discurso que ele fez, ele falou, é meu sonho, eu lutaria na Casa Branca até de graça. Ele falou isso daí, eu trago todas as notícias e lembro de tudo. Tem uma memória boa aqui. E eu lembro muito bem do Jon Jones falando que lutaria até de graça. Mas tá aí, ofereceram 15 milhões e ele não aceitou. O que vocês acharam dessa história toda? Acha que o Jon Jones tem razão? Merecia mais dinheiro? Ou que não? Que tinha que pegar os 15 milhões, ficar quieto e aceitar a luta? Deixa aí sua opinião nos comentários e bora pra próxima notícia. Partindo agora pra próxima notícia falando de Islam Makhachev. O Islam Makhachev recentemente revelou que tava com uma lesão na mão. O próprio Dana White apareceu em uma entrevista coletiva e falou, quando perguntado sobre o Islam, ele disse, o Islam Makhachev tá com uma lesão na mão. Makhachev ia lutar na Casa Branca contra o Topuria, mas acabou que a negociação não foi pra frente. Não sabemos se foi por questão financeira, ou se foi por causa da lesão, ou se foi por causa de medo. Porque também tem gente falando aí que o Makhachev tá correndo do Topuria e tá correndo dos desafios. Olha só, o Makhachev falaram que ele tava com a mão lesionada e apareceu agora treinando boxe, fazendo aí, batendo no saco, né? Se liga só. Pô, que lesão que é essa aí, família? Já começamos aqui com essa pergunta. Que lesão na mão que é essa? Que pode dar soco aí? Outra, ele não tá dando um soquinho aí, tá sentando a porrada, né? Então, tudo indica que o cara não tá mais lesionado. Islam Makhachev pode retornar muito em breve, só que tá ficando feio. Porque todo mundo fala isso. Pô, o cara corre de luta difícil. E não dá pra defender. Toda hora que pinta uma luta um pouco mais complicada ali, o cara tá lesionado, o cara não vai poder lutar porque é Ramadã, então assim... já estão começando a questionar essa atitude aí do Makhachev. E aí, pessoal, quem apareceu novamente desafiando o Makhachev foi o próprio Ian Garry. Tudo indica que o Ian Garry vai enfrentar o Makhachev na sequência. Já estava rolando um boato que o Ian Garry tinha começado o camping, outro boato que ele ia lutar até na Casa Branca com o Ian Garry, mas enfim, essa luta pode acontecer. O Ian Garry apareceu em suas redes sociais e declarou o seguinte, ó, abre aspas, só mais um faltando na lista, e colocou aí a foto do Makhachev, os outros adversários que ele enfrentou, né? Tem o Prats, o Belal Muhammad, o próprio Michael Page, Geoff Neal, Neil Magny, todo mundo aqui que o Ian Garry já passou por cima. E aí, pessoal, o cara que perguntou, cadê o Shavkat? Aí o outro fã respondeu, basicamente ele tá aposentado por causa de uma lesão. Ele foi removido do ranking, então não pertence mais, né, ao número 1 de desafiante, Shavkat tá fora. E aí um outro cara apareceu aí, né, o mesmo autor do comentário, defendendo o Shavkat, falou assim, ó, ele lutou com o Ian Garry lesionado e ainda ganhou. O Islam Makhachev vai aniquilar ele. O Shavkat vai voltar. Falando aí que o Makhachev vai aniquilar o Ian Garry, e aí
o Shavkat Rakhmonov vai lutar aí, vai voltar pra disputar o cinturão, que eu acho difícil, eu acho que realmente a carreira do Shavkat chegou ao fim, a gente pode ter uma aposentadoria precoce, ou até mesmo ele voltando, já não mais como o mesmo lutador, lesionado, com alguma dificuldade ali de movimento e tudo mais, de confiança, e eu acho que infelizmente a carreira do Shavkat acabou. Um dos responsáveis por isso aí, de acordo com ele mesmo, é o próprio Ian Gary. O que vocês acham? Acham que o Ian Gary tem que enfrentar o Makhachev na sequência? E sobre o Shavkat, acham que foi o Ian Gary que causou essa lesão? Deixa aí sua opinião nos comentários e bora pra próxima notícia. Partindo agora pra próxima notícia falando dele, o maluco, Jean Silva. O Jean Silva apareceu em suas redes sociais e mandou recado pro Volkanovski. O Jean Silva quer disputar esse cinturão. Olha só o que o Jean Silva falou. A única chance que o Volkanovski tinha de passar o José Aldo, né? Porque o José Aldo é o maior da história. Aqui, ó, eu já vou falar aqui pra vocês aqui. O Jean Silva tá falando, a única chance que ele tinha de passar o José Aldo. O José Aldo é o maior da história. Eu vou estar dando a minha opinião aqui pra vocês. Pode causar uma polêmica? Hoje eu acho que isso daí não é nem mais polêmica, mas eu acho que o Volkanovski já passou o José Aldo. Já bateu o recorde, o lutador mais velho da categoria do peso pena a se tornar campeão, perdeu o cinturão, voltou, lutou contra os melhores, contra o Makhachev, contra o Max Holloway, contra o próprio Topuria, contra vários outros lutadores, contra o próprio José Aldo, ganhou do José Aldo. Então, assim, eu acho que falar que o José Aldo é maior que o Volkanovski, eu acho que hoje já é ser pacheco demais, né? É ser patriota demais, a gente tem que aceitar a realidade. Volkanovski é o maior peso-pena da história. Pô, ganhou do Diego Lopes de novo, é um cara que tá no auge há muito tempo, então aqui eu já acho aqui que o Jean tá se equivocando, né? A gente pode torcer pro Brasil e tudo mais, mas não adianta também botar um tampão no olho e sair falando isso daí, que o José Aldo é maior que o Volkanovski, porque não é. O José Aldo perdeu pro Max Holloway, o Volkanovski ganhou 3 vezes dele. O próprio Charles ganhou agora do Max Holloway, eu acho que o Charles já passou o José Aldo também. É isso, máximo respeito ao José Aldo, mas o tempo hoje, o UFC já é outro. Tá pra trás já ficou pra trás. Polêmica aqui, hein? Polêmica. Já deixa aí sua opinião nos comentários. Quem que é maior? José Aldo ou Volkanovski? Sem patriotismo. Deixa a opinião sincera. Vamos continuar aqui. A única chance que o Volkanovski tinha de passar o José Aldo, né? Porque o José Aldo é o maior da história. Era um dos dois ter nocauteado o Evloev e o Leonard Murphy. Nenhum dos dois fez isso, ou finalizado a luta. Então não tem mais pra onde o Volkanovski correr, né? Ele vai ter que entregar o cinturão pra gente. Vou levar pro Brasil. O Aldo continua sendo o maior da história, né? Continua com o legado dele gigantesco. E o cinturão, depois de 10 anos, volta pra casa. Vambora. E aí, pessoal, com os desafios aí do Jean Silva, com a mídia falando quem que é o próximo, Volkanovski apareceu em seu canal no YouTube e falou quem que é o próximo. Será o Jean Silva? Volkanovski tem um ponto de vista muito diferente. Falou que o Jean Silva não merece a chance e explicou por quê. Se liga só o que o Volkanovski falou. Falou boas verdades, hein? Volka, e se colocarem o Jean Silva contra você? Existe uma chance disso daí acontecer, essa luta? Cara, todo mundo sabe que tipo de campeão que eu sou. Eu simplesmente não sei quantas vezes que eu posso ficar sem lutar contra o desafiante número 1. Ele era o principal candidato. Ele já era o desafiante número 1. Eu acabei de lutar contra o número 3. Os dois estavam praticamente na frente de todo mundo. O Diego Lopes é o número 2, então eu lutei com ele 2 vezes. Então, esses caras do topo, Lerone e o Evloev, tiveram que se enfrentar. Então a gente teve um vencedor. Então pra mim é óbvio que vai ser o Evloev. Todo mundo sabe que eu sou um campeão muito fácil de negociar e eu vou lutar contra os melhores sempre. Mas se o UFC insistir em colocar eu contra o Jean, tanto faz. Mas vai chegar um ponto que a gente vai falar, o que a gente tá fazendo aqui? Estamos apenas desperdiçando dinheiro? Você falou que vai ter 38 anos, né? Olha, deixa eu explicar direito a situação aqui pras pessoas também. O negócio é o seguinte, eu, sem querer parecer arrogante, eu tô muito confiante que eu posso vencer todos esses caras. Jean Silva, Leron Murphy, Evloev, todos eles. Eu tô muito confiante. E também o Diego Lopes, óbvio. As pessoas vão falar, ele tá com medo disso, medo daquilo, medo daquele cara, o que é ridículo. Eu quero lutar contra os melhores. Isso pra mim vem em primeiro lugar. Falando de legado, eu quero um cara invicto, que venceu todo mundo, todos os desafiantes, todo mundo do topo, entendeu? Porque eu sei que vencendo ele, no meu currículo, vai ficar muito bom. Por causa do cartel que ele tem, quem ele já venceu. E eu tenho certeza que ele vai continuar vencendo todos esses outros lutadores. Entendeu?
Então vai envelhecer bem essa vitória. Pra ser sincero, em relação ao Jean Silva, ele ainda precisa provar o seu valor. Ele lutou contra um cara de alto nível e perdeu, um cara que eu venci 2 vezes com relativa facilidade, que é o Diego Lopes. Então eu vou lá, luto com ele, derroto ele, eu tenho bastante confiança nisso, sem parecer arrogante. E aí ele vai lá, perde pro Evloev, perde pro Lerone Murphy depois, todo mundo vai olhar pra trás e vai falar, pô, por que o Volkanovski lutou com o Jean Silva? Ele era o número 6 do ranking, tinha só uma vitória, não venceu nenhum dos melhores. O que tá acontecendo? Por que o Volkanovski não lutou com outros caras e lutou com o Jean Silva? Então, eu luto com quem o UFC mandar. Mas quantas vezes eu vou ter que lutar com caras que não merecem tanto a chance quanto o número 1 do ranking? Eu já fiz o suficiente. Eu tô numa situação é tipo assim, chega, isso daí já tá ficando ridículo. Vocês estão me fazendo parecer o vilão, o cara que não quer lutar contra o melhor, número 1. Eu quero lutar contra os melhores. E ele já provou claramente que ele é o melhor. Entendeu? Então isso daí tá fora do meu controle. Essa é a luta que eu quero, Evloev. Vamos ver o que o UFC tem a dizer. Mas eu tenho quase certeza que eles estão em sintonia com isso. Eles sabem que eu queria o Evloev. Ele sempre foi o principal candidato, número 1. E eu lutei contra outras pessoas pra fazer um favor ao UFC. Mas agora, eu acho que a gente já tá tirando sarro. E tá indo contra o que o combate e as artes marciais sempre representaram, que é o melhor contra o melhor. E é isso que eu sempre achei que o UFC representava. Os melhores lutando contra os melhores. O UFC sempre fez isso, então não vamos mudar isso agora. Eu quero lutar contra o melhor. Tá aí, vocês viram Volkanovski falando que quer o melhor, quer o número 1. Se a gente olhar nesse ponto de vista, o cara tem razão. Falou aí, pô, eu quero chegar lá no futuro, olhar pro meu currículo e ver lá. Volkanovski venceu o melhor da época, né, que era o Evloev, o número 1 do ranking. Porque, querendo ou não, isso daí é verdade. Ele já venceu o Diego Lopes, que ganhou do Jean Silva. Então, se a gente olhar, né, na questão do mérito, hoje, quem que é o melhor, quem que é o verdadeiro desafiante, na verdade, é o Evloev, isso é um fato. Só que aí depende do UFC, se vai querer trazer uma luta aí, um Evloev, que é um cara que é meio chato de se assistir, ou se vão colocar logo o Jean Silva pra ter a chance aí de ter um campeão que traz mais entretenimento, que vende mais, pro Volkanovski passar o bastão. Mas eu acho que o UFC vai fazer esse seguinte movimento, vai colocar Evloev contra Volkanovski, e pra ser sincero, eu acho que o Volkanovski vence essa luta. Eu acho que é o lutador que tem mais condições de vencer o Evloev. E aí o UFC já fica livre do cara. Já vão falar, pô, dei uma chance pra ele, não vai ter mais outra. E aí pode colocar o Jean Silva na sequência. Mas é isso. O que vocês acharam? Acham que o Volkanovski tem razão, que ele tem que enfrentar os melhores e que o Jean Silva não é um desses caras? Deixa aí sua opinião nos comentários. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o nosso giro de notícias. Deixa o like aí também pra fortalecer. Questão polêmica aqui, hein? Volkanovski falando no final aí também. O UFC antes era os melhores contra os melhores. E espera aí que isso daí não mude, né? Deixa aí sua opinião. Deixa o like também. Se inscreva aqui no canal pra estar sempre acompanhando. Tamo junto, muito obrigado pela audiência. Tá rolando vídeo novo lá no canto, só clicar e conferir. Te vejo lá. Fui!